Com Lucas Paquetá, Flamengo divulgou a lista dos relacionados para o confronto contra o Atlético Paranaense. Roma tem interesse em Alan. Mengão tem 4 desfalques. Felipe Luiz entra no radar do Bayer Leverkusen. Renovação adiada. Mengão só depende de si para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro na próxima rodada frente ao Palmeiras. Essas e outras aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, já deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Trazer para vocês, nessa manhã de domingo, aquela palavra de meditação que está em Apocalipse 1, versículo 3, que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares e que esse venha a ser o melhor domingo de nossas vidas, em nome de Jesus. Gente, que rodada maravilhosa essa 16ª que começou ontem, né? O Fluminense venceu, tá com o mesmo número de pontos que o Flamengo no momento, né? Ambos estão com 30 pontos, mas o Flamengo continua na segunda colocação por conta aí do critério de desempate, que é o saldo de gols, né? Mas o Palmeiras também empatou com o Cruzeiro. O Palmeiras que começou perdendo, empatou, o árbitro quis dar um pênalti mandrake a favor do Palmeiras, mas o Bandeirinha foi e anulou o gol, anulou o pênalti, né? Um lance ali que o jogador do Cruzeiro só tocou na bola, o atacante do Palmeiras se jogou dentro da área, o árbitro, como sempre, né? O jogador do Palmeiras escorregar numa banana no meio de campo, o árbitro dá pênalti, mas o Bandeirinha foi honesto, foi homem suficiente para poder anular o pênalti, né? Rapaz, eles fazem de tudo para ajudar o Palmeiras, né? Outro time que perdeu ontem também foi o Vasco da Gama, tomou de 4-1 do Internacional de Porto Alegre. Bom, vou trazer para vocês aqui, até a 10ª colocação, como está a tabela do Campeonato Brasileiro com os jogos realizados ontem. Palmeiras continua na liderança aí com 35 pontos. O Flamengo enfrenta hoje o Atlético Paranaense, tem 30. Fluminense é o terceiro com 30. O quarto é o São Paulo com 24. O quinto é o Atlético Paranaense, adversário do Mengão mais tarde, tem 23 pontos. O sexto é o Bahia com 22 pontos. Sétimo, Atlético Mineiro com 21 pontos. Oitavo, Internacional, que deu um chocolate no Vasco da Gama, 21 pontos. Nono, Red Bull Bragantino com 20 pontos. O 10º, o Curitiba com 20 pontos. Lá na parte de baixo da tabela, o 17º é o Grêmio com 17 pontos. 18º, o Mirassol, 13 pontos. 19º, o Remo, 12 pontos. E o 20º é a Chapecoense com apenas 9 pontos. Com esse empate do Palmeiras, o Flamengo está a 5 pontos atrás do líder. Ele conseguindo vencer hoje o Atlético Paranaense, essa distância cai para 2 pontos, ou seja, no confronto direto, sábado que vem, o Flamengo pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, porque Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã sábado que vem, às 21 horas. E para esse jogo, todos os ingressos estão esgotados, tá? O Flamengo também enfrenta Estudiantes no meio da semana. Para esse jogo ainda tem ingressos disponíveis. Ou seja, com relação ao Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode cumprir uma das metas preteridas antes da paralisação da Copa do Mundo de Futebol, né? Que é conseguir chegar na liderança do Campeonato Brasileiro ainda antes desse encerramento. E pode acontecer antes do jogo contra o Curitiba, que é o último jogo do Flamengo, no dia 30 de maio. Então vamos torcer para que o Flamengo hoje consiga uma vitória frente ao Palmeiras, frente ao Atlético Paranaense,
diminua essa distância e no sábado que vem a gente consiga aí assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Para vocês poderem ter ideia de como é importante esse jogo de hoje, como é importante o Flamengo entrar concentrado, como é importante o Flamengo entrar pressionando o adversário do início ao fim da partida, que o técnico Leonardo Jardim não entre com o mesmo esquema que entrou aí, que perdeu o jogo para o Vitória pela Copa do Brasil, no esquema 4-2-4, um absurdo isso, inaceitável. O time entrou sem meio de campo, entrou sem criação e acabou acontecendo o que aconteceu aí. Uma eliminação vexatória frente ao Vitória, né? Vou trazer aqui agora algumas informações com relação a esse jogo de mais tarde e começar aqui pela lista dos relacionados. Lucas Paquetá voltou aí a ser relacionado após o edema na coxa, se tratou. A expectativa era que Eric Pulgar também retornasse, mas infelizmente não retornou. Então os relacionados são os seguintes: Alexandro, Andreu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, Diogo Alves, Emerson Royal, Cebolinha, Varela, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Luiz Felipe, Pedro, Rossi, Samuel Lino, Saul Nigues, Vitão e o Wallace Ian. Esses são jogadores que viajaram para Coritiba para enfrentar o Atlético Paranaense mais tarde, tá? Bom, o Flamengo também divulgou os desfalques e os motivos das ausências. Eric Pulgar, o meia segue evoluindo e já está na fase final de recuperação. Sábado, ontem, realizou aí trabalhos no campo junto à preparação física. Nicolas de la Cruz, jogador não foi relacionado para a partida de hoje em razão do gramado sintético da Arena da Baixada. O meia treinou normalmente no CT Ninho do Urubu, Jorge Gelau, mais conhecido como Ninho do Urubu. Ele está 100% fisicamente, mas ele tem essa restrição por conta do seu problema crônico no joelho, então ele não pode jogar em gramado sintético, ou seja, evita-se isso, né, para que não agrave o seu problema. Bom, Gonzalo Plata, após sofrer uma pancada no joelho esquerdo na partida diante do Grêmio, o atleta ainda apresenta dores. Bom, a ausência de Samuel Lino na lista do relacionado ocorre porque o atacante foi liberado pelo Flamengo para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho. O jogador se juntará hoje pela manhã à delegação rubro-negra lá em Curitiba. Luiz Araújo ficou de fora dos relacionados porque foi liberado para acompanhar uma situação familiar delicada após a morte de uma pessoa próxima. As especulações sobre negociação ou saída do atacante não procedem. A ausência aconteceu exclusivamente pelo momento vivido fora dos gramados. O jogador recebeu aí apoio dos companheiros do clube e também dos torcedores. Ontem circulou aí um vídeo, eu inclusive postei na nossa página, do Gonzalo Plata na madrugada, aparentemente alcoolizado, tá? Esse vídeo é um vídeo antigo, inclusive o Flamengo emitiu uma nota explicando, tá? Isso aí foi na comemoração quando o Flamengo ganhou aí a Copa Libertadores das Américas no final do ano passado, tá? Então, não tem nada a ver com coisas recentes. Mudando aqui de assunto, como chegam aí as equipes para esse embate, tá? Vou trazer para vocês. O Atlético Paranaense vem de uma classificação às oitavas de final da Copa do Brasil nos pênaltis em cima do Atlético Goianiense após empate sem gols no tempo normal. Apesar disso, o Atlético não vence há 3 partidas, sendo 2 pelo Brasileirão, e busca reabilitação para não se distanciar do G4. Já o Flamengo, infelizmente, foi eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil ao perder por 2-0 no Barradão. Na Série A, o Flamengo está invicto a 6 rodadas e segue na caça ao líder Palmeiras. Pode diminuir essa distância para 2 pontos. Provável escalação do Atlético Paranaense: Santos, Aguirre, Arthur Guias e Ezequiel. Benavides, Felipinho, Jadson, xará do meu irmão, João Cruz e Léo Derick, Mendonça e Viveiros. Provável escalação do Flamengo: Agostinho Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira. Alexandro, Eric Pulgar,
Saul Niguez ou Danilo. Desculpa, Pulgar não está, tá? Saul ou Danilo. Carrascal, Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo para o jogo de logo mais. A arbitragem. O árbitro principal é o Rafael Rodrigo Clay, muito conhecido da torcida rubro-negra. Árbitro assistente número 1, Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul. Assistente número 2, Michel Stanislau, do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Magilson Lima Barbosa. Assessor, Ana Karina Marques Valentim, de Pernambuco. O VAR fica por conta de Emerson Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Assistente de VAR número 1, Frederico Soares Vilarinho, de Minas Gerais. Auxiliar de VAR número 2, Diógenes José Padovani de Andrades, de Espírito Santo. Então, essas são as informações pertinentes ao Clube de Regata do Flamengo e também ao Atlético Paranaense, que se enfrentam logo mais às 19h30. Essa partida não terá transmissão da TV aberta, será pelo Sport TV e no Premier, no Pay-Per-View. Seguindo aqui, porque tem mais informações para trazer para vocês, jogador não deve retornar mais para o Flamengo. Estou falando de quem? De Alan, gente, que está emprestado aí ao Corinthians. O Roma tem um forte interesse na contratação do volante e que está emprestado ao Corinthians e não deve mais voltar para o Flamengo. Aqui, o jogador deve retornar ao Flamengo ao fim da temporada, mas a tendência é que ele não permaneça nos planos do clube. Jean Piero Gasperini aprovou o nome do atleta e pediu a contratação à diretoria italiana. Gente, tomara que o Flamengo consiga tirar o dinheiro que foi investido nesse jogador quando comprou aí do Atlético Mineiro a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Não produziu nada no Flamengo, nada vezes nada. Também não está produzindo nada lá no Corinthians. E se a Roma quer ele, rapaz, o Flamengo tem que facilitar ao máximo a saída desse jogador. Bom, mudando aqui de assunto, o Flamengo adiará a conversa para a renovação contratual do lateral esquerdo Alex Sandro. Inicialmente, o Flamengo pensava em decidir a situação antes da Copa do Mundo. Porém, agora, uma eventual renovação só seria definida após o Mundial. O departamento de futebol do Flamengo tem uma boa relação com o lateral e seu staff. Eles aguardam uma decisão definitiva de Alex Sandro se pretende renovar, retornar para a Europa, ir para outro clube ou se aposentar. O Alex Sandro foi muito criticado pela mídia esportiva mediante a sua atuação frente ao Vitória, questionando até se realmente ele deveria ser convocado para a seleção brasileira. E como eu falei aí no início do Gonzalo Plata, o Flamengo emitiu uma nota com relação a esse vídeo. Olha só o que disse a nota do Flamengo. O vídeo que vem sendo divulgado nas redes sociais e reproduzido por alguns veículos de comunicação, no qual o jogador Gonzalo Plata aparece na companhia de amigos, não é recente. A publicação original foi feita há meses. A atual repercussão do conteúdo representa mais uma tentativa de atingir a imagem do atleta e do clube de regata do Flamengo por meio de disseminação de desinformação, da utilização de informações fora do contexto. O clube de regata do Flamengo repudia a irresponsabilidade daqueles que, de forma leviana e de má fé, produzem e propagam fake news. Inclusive, eu postei o vídeo, já me retratei e, mais uma vez, peço desculpa a toda a nação rubro-negra, tá? Bom, mudando aqui de assunto, o Flamengo fez o primeiro contato por técnico para substituir Bruno Pivetti, demitido do Sub-20. Esse técnico é Felipe Leal, porém, as conversas não evoluíram porque Leal não tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro. O profissional de 39 anos atualmente é auxiliar técnico de André Jardine no futebol mexicano e tem passagem por Botafogo, Flamengo e Seleção Sub-17. A diretoria ainda está no mercado em busca de um novo comandante para o Sub-20. Daniel Franklin, do Sub-17, assumiu o time de forma interina durante esse período.
Então, primeira tentativa do Flamengo aí contratar um técnico para o Sub-20 não vingou, tá? Mudando aqui de assunto, vamos falar aqui do ex-técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Segundo informações da Rádio Tupi, o nome de Felipe Luiz entrou no radar do Bayer Leverkusen da Alemanha. O ex-treinador do mais querido estaria aí na lista dos candidatos a substituir o técnico Kasper Ijumandi. As avaliações positivas feitas pelo próprio Ijumandi e por Erik ten Hag dão aí pontos extras ao treinador brasileiro na briga pelo cargo. Vale destacar que Felipe Luiz está sem clube desde que saiu do Flamengo no começo de março. Foi uma saída assim que eu não gostei muito, né? Não mesmo. Bom, voltando aqui a falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem uma chance de ouro hoje de diminuir essa distância para o Palmeiras, né? Que é na partida de ontem do Arena Barueri, para a alegria de toda a nação rubro-negra, o Palmeiras empatou, não pôde jogar lá no seu estádio, né? No Allianz Porco, que mudou de nome, por causa que agora é Nubank, por conta de eventos, shows na Arena do Porco lá, né? Agora vamos torcer para que o Flamengo faça parte dele mais tarde, vencer o Atlético Paranaense. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.